Pessoal, mais um vídeo aqui, Luiz Fernando Roquete. Siga-nos aí nas redes sociais, lfr.ia, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre inteligência artificial, principalmente inteligência artificial na prática, né? Chega desse papo de inteligência artificial, agentes que você não precisa de ter para resolver problemas que você não tem, para soluções que você sequer conhece. Então, aqui o nosso foco é inteligência artificial na prática. Lembrando, agora trazendo cada vez mais conteúdo sobre o Lovable, que é, na humilde opinião deste que vos fala, a inteligência artificial mais útil do momento, tá? Para você criar, para você construir. Luiz, mas e o Cloud Code? Cloud Code é fantástico também, mas ele exige um pouco mais de conhecimento técnico, tá, do usuário. O Codex, ainda menos que o Cloud Code, mas mais do que o Lovable. Nada é tão versátil quanto o Lovable. Nada você consegue construir um site como esse que eu vou falar um pouquinho mais hoje, como a ferramenta chamada Lovable, que vem lá da Suécia e é até hoje a empresa com maior crescimento de receita recorrente, o crescimento mais rápido, né, de receita recorrente da história dessa humanidade até o dado momento. Bom, sem mais delongas aí, me siga então nas redes sociais, comenta, curte, compartilha, segue todo o protocolo e principalmente, se você quer receber, se você se interessa e quer receber mais conteúdos como esse, ativa aí o sininho, beleza? Então hoje eu vou continuar, acho que hoje é o quinto, né? Eu estava no zero, o zero foi a introdução e aí eu mostrei 1, 2, 3, 4 projetos, ou seja, hoje nós vamos falar do sexto vídeo, mas o quinto projeto. E nesse quinto projeto eu vou englobar 3 projetos, tá? Alguns sites que eu então fiz com o Lovable. Sem mais delongas, vamos lá, quero apresentar para vocês hoje o lfrprojects.com.br ou .ia. Bom, não sei, coloca aí no Google aí. O luizroquete.com.br e o emnomedehoma.com.br, tá? São 3 projetos meus, são 3 sites meus e que eu tenho muito orgulho aí dos 3 projetos e vou falar um pouquinho mais sobre eles agora. E aí é o seguinte, eu segui um pouco o caminho diverso do que é feito, do que é esperado, né, para quem conhece e utiliza essas plataformas de vibe coding como é o Lovable. Muitos de vocês começaram construindo sites, ali de dentro do site você começa a, como é que eu posso dizer, né, você começa a inovar e trazer mais funcionalidades, acaba criando um micro CRM, etc. Até que eu segui esse caminho em outros sites, né, como luizroquete.com.br, mas eu comecei primeiro construindo softwares, construindo micro SaaS, para depois então conhecer o poder do Lovable na construção dos sites, tá bom? Então, dentre eles, como que eu comecei com esse projeto aqui do LFR Projects, né? Bom, eu tinha em mente já, em primeiro lugar, que eu queria seguir esse caminho da inteligência artificial. Eu ainda, sinceramente, não sabia como. Eu tinha uma vaga esperança de que sim, eu conseguiria me firmar nesse mercado. Acho que ainda estou tentando isso aqui, mas eu entendi que o caminho talvez não fosse o que eu esperava. Acho que todo mundo, quando começa, pensa em construir um micro SaaS que vai bombar, ou até mesmo um SaaS, né, um software, alguma coisa nesse sentido que vai bombar e você vai ficar milionário, uma receita recorrente gigantesca e etc. E depois você começa a entender que isso é bem complexo e é cada vez mais distante, né? Ainda mais agora, pessoal, com o advento aí do Vibe Coding, principalmente as plataformas, né, o Cloud Code, o Codex, cara, o Cursor, e o Antigravity, e mesmo o Lovable, o Replit, e turma, tá? E turma limitada. Esses programas, eles estão causando um apocalipse no mundo do SaaS, dos softwares, tá? Dos CRMs, etc, tá? Depois deem uma olhada nas ações do Salesforce, que é talvez junto do SAP aí os maiores desenvolvedores de software da humanidade. O SAP, que se eu não me engano, é a maior empresa em valuation da Europa inteira, tá? O SAP, para quem não sabe, é alemã, é uma empresa que vem da Alemanha e foi criada por alguns dissidentes ali da Dell. Foi da Dell ou da IBM, enfim, alguma dessas duas, e os caras estão sangrando no mercado porque hoje em dia, com o Cloud Code, a barreira de entrada simplesmente caiu,
Tá? É claro que não é simples, você não vai construir um Salesforce do dia para a noite, mas muita empresa que utilizava o Salesforce hoje consegue ter alguma coisa personalizada para atender os seus problemas, pode nem ser de forma ampla e restrita, mas em algumas vertentes, em alguns canais de comunicação, em alguns nichos dentro da empresa, e onde essa solução encontrada, nessa solução criada, gerada, ela se mostrou até melhor e mais assertiva do que a própria proposta do Salesforce ou do SAP. Tá? Claro, a gente está trazendo aqui SAP e Salesforce, que são dois gigantes do mercado, mas imagine então os CRMs pequenos aí, né? O que não está sendo o banho de sangue para esses caras. Mas isso não é um canal de economia, bem que poderia ser, mas é um canal de tecnologia. É por isso que eu estou aqui para falar sobre criação de sites. Tá? Nesse momento, porque depois a gente vai falar de outras coisas. Mas enfim, cara, muito incrível o que eu fiz quando eu conheci o poder do Lovable em criar sites, tá? Eu havia tentado criar sites em outras ferramentas de IA. Quando eu conheci o Lovable, eu acho que é o que todo mundo faz. Não sei hoje, mas era o que todo mundo fazia. Você conhece o Lovable, você vê que ele é de fato uma ferramenta cara, tá? Ainda mais pra gente que ganha em real, em BRL, pagar qualquer coisa em dólar é caro, e a gente tenta alternativas mais baratas. Eu tentei o Base44, eu tentei como é que chama aqui? Bubble. Cara, aí o site, não vou dizer que era ruim de forma alguma, mas ele entregava. Ele tinha aquele aspecto, aquela cara de vibe coding, tá? O meu site aqui, eu acho que todo e qualquer site ainda assim, tá cada vez menos, mas ainda assim criado com vibe coding, alguém que conheça, sabe sim que se trata de um site, uma ferramenta de vibe coding. Mas um leigo, se ele olhar o meu site aqui, ele com certeza vai achar um site bonito, interessante, legal. Os que eu estava criando no Base44, no Bubble, não sei se ainda é assim, tá? Não quero ser injusto, mas na época sim, só estou falando de quase 2 anos atrás, eles tinham uma carinha de negocinho mal feito, sabe? Então eu tentei e realmente vim para o Lovable, tá? Por que eu resolvi criar esse site? E foi aí que eu comecei toda essa história, né, falando de software, etc. Eu tinha essa ideia de construir um software, um micro-SaaS, alguma coisa nesse sentido, ficar milionário com a receita recorrente aí de R$1 milhão por mês dentro dos meus softwares, etc., deixar aquilo rodar sozinho. Eu acho que todo mundo pensa. Mas hoje, de novo, essa barreira de entrada está caindo, todo mundo cria software para lá e para cá. Há 1 ano e meio, 2 anos, quando eu comecei nisso aqui, não era, tá? Muita gente ganhou dinheiro com micro SaaS construído via Lovable, plataformas de vibe coding. Tá? Então não era uma maluquice absurda como é hoje, não. Tá? Mas dito isso, feita essa ressalva, eu entendi que talvez o melhor caminho para monetizar isso não seria a ferramenta em si, mas sim no building public, ou seja, na construção que eu estava fazendo. Se eu conseguisse, é porque eu sou muito ruim disso, pode não parecer aqui para você que está vendo, mas eu não tenho hábito de compartilhar minha vida ou compartilhar nada em vídeo, sabe? Apesar de eu ter muita afinidade com a câmera, porque eu já gravei muito conteúdo, já fiz muito a videoaula, curso, naquela época que o curso era o vibe coding da época, né, 2014, 2015, o curso estava para 2015, como o vibe coding está em 2026 para o mundo da tecnologia. Mas enfim, e daí eu entendi, falei, cara, se eu conseguir gravar isso, se eu conseguir ter um portfólio, se eu conseguir desenvolver esse aspecto e mostrar para o pessoal como eu faço, eu tenho certeza que isso é muito interessante. Eu não consegui, tá? Eu não consegui, eu perdi muita coisa, assim, de novo, né? Eu deixei de gravar muita coisa, eu não conseguia gravar o meu dia a dia, como tem muita gente que faz, e hoje eu tô tentando correr atrás desse prejuízo, gravando o que eu fiz lá 2 anos, 1 ano e meio atrás. Então é isso que você tá vendo aqui. Mas enfim, então o site nasce basicamente como um portfólio dos meus projetos, tá? E aqui, cara, hoje sendo muito sincero, eu quase não uso esse site, tá? Ele é quase uma vitrine, mas assim, ele tá super desatualizado, etc. Então assim, um site legal, bonito, eu coloquei uma logomarca aqui, etc. Aqui você tem, eu até falei sobre isso no meu vídeo do newsletter automático, né? Você tem esse widget aqui que ele puxa eventos, tá, relacionados à tecnologia, dado que o meu site fala de tecnologia, isso também é um projeto meu, esse gerador de widget de eventos aqui, tá? Esses eventos são 100% reais, você pode checar aí, 100% validados, ou então Austin, Texas, cara, São Paulo, é muito legal, tá? Mas enfim, aqui eu já coloquei um CTA para o canal de WhatsApp. Esse canal hoje, de novo, é a minha maior aposta. Eu tô acreditando e apostando muitas minhas fichas nessa questão de comunidade, etc, cara. Eu tenho cada vez mais me preocupado com isso, tá? E também apostado as minhas fichas nisso, tá? Então aqui eu falo um pouquinho da minha comunidade exclusiva lá no WhatsApp.
como é que é a troca de ideia, né? Como é que é feito essa ambientação ali dentro. Se você quiser entrar, cara, sinta-se à vontade, só clicar aqui lá no meu site, lfrprojects. Agora não sei se é IA. Cara, vamos testar isso aqui, né? flrprojects.com.br. É .com.br mesmo, tá? Acesse lá e entre aí para o nosso site. Para o nosso grupo de WhatsApp, foi mal. Bom, seguindo. Aqui eu coloquei esse efeito aqui, ficou bem legal. Isso aqui não é o Lovable que faz, isso aqui eu pego em outro site modelo, eu posso ensinar isso aqui um dia, jogo super rápido, mas eu faço isso em outro site, jogo aqui dentro do Lovable, o Lovable implementa sozinho. Então aqui eu falo um pouco do que vai orbitar a minha comunidade, do que vai orbitar aqui o meu site, né? AI, blockchain, comunidade e no-code / vibe coding, tá? Aqui as redes sociais, então você clicou, você consegue acessá-las. Você me manda um e-mail, você vai pro meu YouTube, você vai pro meu Instagram, pro meu LinkedIn, pro meu X e pro meu TikTok aqui. Então, aqui eu tenho um pouquinho dos projetos. Cara, é basicamente tudo que eu construí também usando o Lovable, Cloud Code, todas as ferramentas de inteligência artificial. Como os projetos aqui são mais antigos, quase todos eles foram feitos e trabalhados e criados pelo Lovable. Hoje eu uso muito mais o Cloud Code, tá? E, de novo, não é por uma questão de preferência ou ferramenta, nada disso. É porque hoje o que eu mais faço é trabalhar com agentes de inteligência artificial e para isso utiliza-se mais o Cloud Code. Agentes de IA que também vai ser o próximo commodity do mercado aí, o mercadozinho vai ser bem comoditizado, tá? Dito isso, aqui você vai ver um pouco os projetos. Já falei de vários deles, tá? Então já falei do swan.ia.br, eu já falei do AI News ali, ele é basicamente o Swan, tá? Eu fiz esses projetos concorrentes até ter que apagar. O nearme.ia.br é basicamente esse, também eu não falei sobre ele ainda, falarei mais à frente, mas é o projeto que gera esses widgets, tá? O MyAdvisor, eu acho que eu não falei, nem vou falar sobre ele, era um projeto pessoal meu, tá? O newsletter automático vocês já viram juntamente do Energy News. Eu tenho que falar da minha rotina, se eu não falei, eu tenho que falar da minha rotina, vou até ver se eu já falei sobre ele, tá? Foi o primeiro aplicativo disponibilizado na App Store da Apple, feito 100% com Lovable do Brasil, tá? Então aqui alguns projetos, enfim, eu já falei de vários deles aí para vocês, e aqui eu falo um pouco também dos meus projetos pessoais e principalmente de todo o meu ecossistema de entrega, né? Então eu falo ali em cima do grupo de WhatsApp, onde você vai ter comunidade, eu falo um pouco dos meus projetos e aqui eu trago a newsletter para você que quer assinar, tá? Você quer entender de tech, IA todos os dias, cara, assina aqui. Obviamente, quem empodera essa minha newsletter, ou seja, quem dispara, quem envia essa newsletter, é o newsletter automático. Lembra que eu falei que eu tenho duas newsletters que eu tenho 2 clientes lá dentro do newsletter automático, o Energy News e o swan.ia.br, os 2 projetos que são meus. Então aqui, se você se inscrever, tá? Você já vai estar participando, você já vai estar inscrito lá no newsletter automático. Tá vendo que eu falo sobre o ecossistema Lovable e por que várias das pessoas estão migrando, saindo de grandes CRMs como Bitrix, HubSpot, RD Station e migrando cada vez mais para CRMs proprietários, você consegue ter todo um ecossistema interligado que você mesmo cria, tá? Então, veja bem, o próprio newsletter automática, vocês viram isso, se você não viu, assista o episódio, porque ele é absolutamente sensacional, eu acho que é um dos meus melhores projetos, um dos projetos mais promissores que tem. Se alguém estiver vendo isso e quiser patrocinar, fica à vontade. E ele gera esse funil para mim, ele gera esse campo para mim, a partir do momento que o leitor ele vem aqui no meu site e se inscreve, olha só, isso aqui já comunica lá com o newsletter automática, ele já me cadastra, ele já dispara o e-mail de boas-vindas para mim, olha só, tudo 100% automático, são 2 projetos meus construídos com o Lovable, conversando, interagindo aqui. Então isso aqui é muito legal, é um ecossistema realmente redondo, tá? Bom, então esse aqui é basicamente o meu projeto, o meu site, o meu portfólio pessoal de construções com IA, com Vibe Coding, tá? Só para fechar aqui, outra morte decretada pelas plataformas de Vibe Coding foi dos Linktrees da vida aí, né? Para quem, não sei se você se lembra, mas antigamente você entrava no Instagram das pessoas e tinha esse Linktree aqui, você lembra disso? É aquela árvore de links, né? Que você entra ali, você vai clicar e ali vai ter o seguinte,
meu Instagram, meu WhatsApp, meu sei lá o quê. Cara, isso aqui foi sim, eu não sei nem como é que eles estão de pé ainda, porque é realmente pelo desconhecimento das pessoas. Porque olha aqui, você gerava esses, tá vendo, esses links. Eu acho que isso hoje você faz com 3 prompts no Lovable, sabe? Um negócio 100% personalizado. Olha aqui, por exemplo, esse Kei-san, tá vendo? O cara é pintor, sei lá, faz reformas. Ele tinha que pagar uma nota aqui em dólar para usar o Linktree. Vamos ver se eles falam quanto que custa aqui o pricing. Cara, 32 BRL por mês. 32 conto para você usar um Linktree. A cara tá aparecendo aqui, deixa eu botar aí, ó. 32 conto para você utilizar um Linktree que você cria em 3 prompts no Lovable. E eu acho que eles desceram o preço, tá? Mas enfim. E daí o meu site, todos os meus sites têm isso, tá? Eles criam um Linktree pro meu próprio Instagram. Então eu venho aqui, ó, links, e aí eu tenho a parte do Linktree que eu criei. Então olha só, no meu Linktree, logo de cara, ele vai ter o que eu quero chamar atenção, é a parte do Hero que eu chamo. Então às vezes eu tô querendo bombar o meu grupo privado, cara. Eu vou colocar ele. Ah, não, eu tô querendo bombar a minha newsletter. Eu vou colocar aqui nessa seção. Essa seção é chamada de header. Muito importante que você atribua nomes, que você carimbe os nomes das sessões. Tá? Para facilitar, obviamente, depois, na hora de você transitar entre elas, fechou? Então, isso aqui é o header, ali vai ser a primeira posição, posição de destaque, depois você vai ter a segunda posição, terceira posição, da terceira posição para baixo você tem um destaque menor. Então, tá, isso é mais ou menos uma regra que eu sigo aqui para todos os meus Linktrees. E aí, o cara seguindo, ele vai ter todos os meus projetos, tá vendo? Em lista, reparem, eu só trago 4 dos principais, aqui eu escolho os 4, para não ficar aquele calhamaço de projeto, que eu acho que, né, você... quem diz tudo acaba que não diz nada, né? Então você vai chover de projetos aqui, ninguém vai ler. E aí eu concluo trazendo a newsletter aqui. Simples, fácil, rápido e super funcional. Então hoje, se você for para o meu Instagram, você clicar lá no meu links, você vai cair justamente naquela página e não na home do meu site. A conversão é muito melhor, principalmente pela formatação, tá? Dito isso, eu segui. Eu falei assim, pô, também quero um site pessoal meu, né? Para quem não sabe, eu tô me aventurando nesse mundo das inteligências artificiais, sou um belo de um curioso, fui agraciado aí com o pessoal da Lovable me chamando para ser embaixador da marca, etc. Mas eu não sou técnico, muito menos tenho formação na área. Eu sou economista por formação e trabalho no mercado de energia, e isso já faz bastante tempo. E aí eu resolvi construir um site pessoal para mim, tá? Para fomentar não só minhas habilidades, que é isso que vocês estão vendo aqui, tá? Com o meu nome. Deixa eu voltar para isso. Com as minhas habilidades, etc. Ele é basicamente um currículo, apesar que eu não gosto de chamá-lo assim, porque ele não tem aquela cara quadrada de currículo nem nada, sabe? Ele é basicamente, cara, um portfólio meu, tá? E aí pense, né, nas possibilidades que você tem, se você até que essa galera já está muito acostumada a ter isso, né? Um designer, se você trabalha com marketing digital, você geralmente vai ter. Mas imagina que você é um advogado, cara. Imagina que você é um médico. Acho que médico isso até pega mal. Mas imagina você é um advogado. Sei lá, você é um contador, você é um economista. E você quer ter um track record seu, sabe? Trazer informações relevantes. Por exemplo, publicações nas mídias. Tudo isso que eu participo, eu coloco aqui dentro. Site também 100% feito com Lovable, onde eu trouxe algumas ferramentas de fora para compor aqui o meu site. Vocês vão ver, eu vou falar de cada uma delas aqui. Depois vou ensinar vocês a incluí-las aí no seu site, no Lovable ou qualquer outra plataforma de vibe coding, tá? Outra dica que eu dou, sempre compre o domínio com o seu nome, tá? Eu gosto de... O luisroquete.com.br é meu, né? Vai que tem outro Luiz Roquete e o cara compra o meu domínio com o meu nome. Pô, você tem que ser o mais famoso, pelo menos, do seu nome, né? A não ser que você chame Zé Pereira, né? Aí é complicado, realmente, você ser o mais famoso. Ou Neymar Júnior, né? Mas pelo menos entre eles ali você tem que estar. Então aqui é o seguinte, tá? Aqui a minha home, o meu hero, crescer, impulsionar, otimizar resultados, tá? Tudo isso aqui é feito, de novo, em Lovable e tudo 100% integrado. Esse site ele tem um complicadorzinho a mais, que é um micro CRM aqui dentro. Então, o que é o meu objetivo com esse site? Cara, meu objetivo com esse site não é te fazer me chamar para uma entrevista, não é te mostrar o meu portfólio, não é te mostrar o meu currículo, não é nada disso. É realmente conversar, trocar ideia, marcar e gerar negócios, gerar network, gerar, enfim, né, qualquer tipo de engajamento social e poder também ajudar as pessoas, né, sem falsa modéstia aqui, mas é o que mais acontece aqui, inclusive. A pessoa pode simplesmente vir aqui e clicar em Book a Call. Então o cara ele vai abrir a minha agenda para ele, tá? A partir do momento que você cede os seus dados aqui, ó, essa automação é 100% Lovable, tá? Eu não sei se ele vai aceitar
celular fake news, não era para aceitar. Mas enfim, eu vou te filtrar, então eu quero um assunto, olha só, quero saber como automatizar o atendimento de leads na minha clínica de estética. Ponto, tá aqui o assunto, tá? Você vai colocar esse assunto e vai continuar. E ele vai perguntar sobre qual tema você quer tratar. Pô, não adianta você entrar aqui e querer falar sobre fitness, eu não falo sobre isso. Então, energia, tecnologia, liderança, gestão, finanças empresariais, FP&A. Pô, o cara aqui quer falar sobre tecnologia e inteligência artificial. Qual serviço te atende melhor? O cara quer uma consultoria, uma consultoria, mais uma assessoria, um aconselhamento, um tira dúvida rápido, propostas e oportunidades. Esse aqui é o cara que às vezes quer, Luiz, eu pensei num negócio aqui que eu acho. Geralmente é proposta de merda, né? É furada, mas enfim. Então também tem essa opção aqui. Nesse caso, eu acho que o que o cara quer entender, ele quer tirar dúvidas, né? Ele quer entender como fazer isso, tá? Como é que ele consegue, para depois a gente desenvolver isso numa consultoria, numa assessoria. Então, geralmente, o primeiro passo é o tira dúvida. Descreva o assunto que trataremos com mais detalhes. Aí eu não vou aqui, mas o objetivo é que o cara seja bem descritivo aqui. Então, quero automatizar meu canal de agendamentos de exames para minha clínica de estética no WhatsApp. Pronto, tá bom. Qual o seu maior desafio de hoje? Vou botar aqui alta rotatividade dos atendentes e secretários da minha clínica, tá? Quanto sua empresa fatura hoje? O cara vai colocar aqui o faturamento, então isso aqui ao ano. Vou botar uma clínica de estética, o cara vai faturar entre 1 e 4 milhões aí com certa tranquilidade. E o que você busca resolver na qual, tá? Busco automatizar meu atendimento ao público. Ponto, tá? Você está disposto a investir para resolver esse problema? Sim ou ainda não? Geralmente vai marcar aqui o sim. A partir do momento que você marcou e que você me deu o assunto, que você me deu... Então, olha só, né? Eu pensei todo esse funil, joguei ele no Lovable e aí construí passo a passo. O que está com asterisco, obviamente, é o que é obrigatório preencher, etc. Enfim, tudo isso que você já sabe aí. O cara clicou continuar, tá? Olha só. Eu dou um aviso aqui, muita gente marcava, não aparecia, etc. Então, certifique-se de entrar na sala dentro da hora da reunião, a tolerância é de 5 minutos. Caso não consiga comparecer, pedimos que avise por e-mail com pelo menos 30 minutos de antecedência. Não marcamos outros horários com quem falta injustificadamente a um agendamento prévio. Dê valor ao seu tempo, tá? Isso aqui eu coloco em letras garrafais, geralmente vermelho. Dê valor ao seu tempo. Eu não remarco, tá? Eu não remarco. Quem não tem respeito pelo seu tempo não vai ter respeito pelo seu dinheiro, não vai ter respeito pelo projeto, tá? É claro, gente, que acontecem, né, emergências e enfim, né, a gente não pode prever tudo que vai acontecer. Mas a maioria das vezes a pessoa esquece. Então é muito importante a gente deixar muito claro aqui, porque esse aviso vai fazer o cara criar um lembrete no calendário dele, tá? Então você pode ter certeza que isso aqui aumenta a conversão. Eu vou até destacar isso mais. Concordei e agendei, tá? Fiz o disclaimer, o cara veio, concordou, clicou aqui em concordar e agendar, aí vai abrir a minha agenda aqui, o meu Google Meet, meu Google Calendar, tá vendo? Abriu o meu Google Calendar lá com o Google Calendar da LFR Projects e ele vai mostrar aqui os horários vagos, tá vendo? Então eu tô com a agenda toda livre essa semana. E aí a galera começa a marcar, a partir do momento que eu divulgo aqui os horários, a galera começa a marcar. Então vamos dizer que o cara quer falar comigo por meio-dia de quarta-feira, beleza, Elis Fernando, bota aqui seu nome, então vou colocar aqui teste, só para não confundir depois e apagar, endereço de e-mail teste@gmail.com, número de telefone 31999988888, beleza. O cara veio aqui e marcou, não sei se o Google vai deixar, né? Mas deixou. Pô, Luiz, informações ficaram redundantes aí. Cara, tem que ser redundante mesmo, porque aqui as informações são do Google e lá eu faço a coleta pros meus leads, tá? Eu podia fazer aqui, podia, mas eu prefiro já recolher os leads, principalmente a parte mais superficial, né, do funil, que é nome, telefone, e-mail, já no primeiro momento, tá? Então, beleza, o cara veio aqui, agendou, ele pode já voltar pro meu site, tá? Isso aqui tem outro ponto para corrigir. Seria importante isso atualizar automaticamente e voltar pro meu site, pra você não perder o lead, tá? A partir do momento que o cara se cadastrou lá dentro, eu vou receber não só um e-mail, como eu já recebi aqui, ó, já vi que já chegou aqui, eu vou receber não só um e-mail, como ele vai preencher minha planilha e também o meu, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, vai preencher não só a minha planilha, como também o meu, aí, ó, saiu.
ele vai preencher não só a minha planilha, como também o meu micro CRM aqui dentro, tá? De novo, eu não acho que para esse tipo de projeto eu precisava de um CRM ou algo mais robusto, não, tá? É basicamente agendar leads, enfim. Aí eu vou explicar depois mais a fundo como é que funciona. É bem legal, apesar de ser simples, é bem legal esse projeto aqui. Então fica aí, tá? Mas eu não achava que eu precisava de ter nenhum. Aí, ó. Eu não achava que eu precisava de ter nenhum tipo de robustez a mais, tá vendo? Já chega meu e-mail, minha logo. Isso aqui é o que eu recebi como cliente, falando, ó, você tem uma reunião, né, com a LFR Projects tal dia. Então, enfim, depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse micro CRM mais na prática ali. Agora vamos seguir aqui, vamos terminar de mostrar o site. Aqui eu falo um pouquinho na estratégia para negócios e pessoas e desenvolvido com habilidade em 4 áreas. São basicamente as áreas que eu tenho experiência e que eu tenho mais know-how. Análise de dados, AI e Tech, tá? Liderança, empreendedorismo e estratégia empresarial. Eu sempre fiz isso na minha vida, né? Há bastante tempo eu estou em posições de liderança e, modéstia à parte, não é aquele pessoal que fala, eu sou CEO, ele é CEO do próprio MEI, né? Não, eu já empreendi, também de novo, eu não gosto dessa palavra, mas eu empreendi desde cedo, eu comecei com, sei lá, 20 anos a empreender, com 18 anos ali, eu não vou nem chamar de empreender, mas eu já tinha uma certa autonomia, eu tentava seguir carreira no mercado financeiro, mas com 20 anos já abri meu primeiro escritório, cara, sem papai e mamãe para me ajudar, sem papai e mamãe para pagar a conta do escritório. Pô, sofri bastante, a gente passou bastante desafios aí, cara, luz cortada, não tinha dinheiro para pagar, enfim, não é esse o intuito aqui, mas sofremos bastante e a gente chegou, né, eu cheguei a ser diretor comercial de uma empresa que fundei, né, que fundei com alguns sócios a mais, mas que a gente tinha 250 funcionários CLT, tá? Embaixo, faturamento de quase 3 dígitos de 3 dígitos de milhão aí, tá? Então, 6 dígitos, né? Então, a brincadeira ficou grande, tá? Saiu cara depois, mas ficou grande. Então, eu já regi orquestras aí com time de comercial, mais de 50 comerciais diretamente ligados a mim, tá? Então, não é de fato líder da MEI, né? CEO da MEI, não, CEO de MEI. Bom, Corporate Finance, FP&A e modelagem financeira, isso foi com certeza o que eu mais fiz na minha vida, mais do que liderança, mais do que tech, mais do que energias renováveis, até porque, de novo, né, já falei isso aqui, quem é empresário, você tem que ter um pouquinho, você tem um pé em cada lado, né? Mas eu sou economista, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, ainda, né, basicamente estou nele há muito tempo, para quem vou resumir aqui, mas eu fui do mercado financeiro, fui para o mercado de energia, mas no mercado de energia trabalhando com FIP, né? E para quem não sabe, é um fundo de investimento em participações em infraestrutura. Então a gente trabalhava com a parte de funding para projetos de energia, tá? E aí, recentemente eu deixei esse projeto, deixei o fundo, deixei também a parte de infraestrutura, graças a Deus, tá? Mas é o que eu mais fiz durante muito tempo da minha vida. E aí, toda essa parte de FP&A e modelagem financeira também voltada para energias renováveis, tá? Que hoje eu acho que é meu campo de atuação, tá? Apesar de eu gostar bastante da IA. Aqui eu falo um pouco, tá, da minha trajetória, então é só mais de 10 anos de liderança, 5 exits realizados em empresa, então, cara, eu já vendi mais de 5 empresas, aqui de novo, tá, sem falsa modéstia aqui, das 5 empresas, cara, eu vendi minha primeira empresa, uma empresa educacional, que a gente tinha fundado lá em 2013 ou 12, cara, e a gente vendeu para um grupo grande como é que eu posso falar, né? De educação realmente para traders e mercado financeiro em geral. A gente fazia treinamentos para certificações de mercado, tá? A gente chegou a fazer treinamentos muito bons, modéstia à parte, tá? Eles eram tecnicamente refinados, mas a parte de edição e etc. pecava demais, obviamente, porque não era o nosso know-how e muito menos tínhamos dinheiro para investir nisso. Mas logo essa empresa viu que o conteúdo era muito bom e comprou, né, a nossa empresa. A gente fazia treinamento para os certificados mais difíceis do mercado, como era o CGA, né, o certificado de gestor Ambima, que inclusive foi um dos motivos de começar, é que quando começamos, né, eu e os sócios na época, começamos esse projeto de fundo de investimento, etc., para mercado de energia. Uma das obrigações era, obviamente, ser gestor, e para ser gestor você precisa do CGA, né, que é o certificado de gestor Ambima aí da Ambima. Hoje em dia ele até mudou um pouco a prova, né? Ela foi dividida em 2 etapas antes, e você também tem 2 certificações, mas enfim, isso não é o caso. E aí a gente vendeu para uma empresa ligada ao BTG Pactual, e depois disso, cara, obviamente tem muito tempo isso, o educacional foi por um valuation
pouco significante para você que me escuta, tem certeza, mas, cara, para mim na época era muita grana. E depois disso, né, as coisas foram fluindo e recentemente o nosso mais recente exit aqui em 2025, tá? Então aqui eu falo um pouco aí, né, do que eu fiz e aonde eu estudei, né, o que eu tenho de certificação e etc, tá? Experiência em liderança, então eu conto um pouquinho das minhas trajetórias, né, o que eu fiz agora mais recente aí, né, meu achievement mais recente, que é ser embaixador da Lovable no Brasil, da qual eu tenho muito orgulho de anunciar. De novo, é uma empresa que eu admiro pra caramba, e eu falei lá no começo, olha só, Lovable, que é a empresa com o maior crescimento do mundo, né, 100 milhões em ARR, a receita recorrente, em 8 meses, cara, os caras saem de 0 a 100 milhões de dólares por mês, em 8 meses, isso é brutal, isso é brutal. Aí, ó, 23 a 25, eu fui diretor executivo de um consórcio de energia limpa, que inclusive foi a empresa mais recente, o Exit mais recente, a empresa que eu vendi mais recentemente. Fui diretor de processos gerenciais numa empresa de energia também. Fui diretor comercial dessa mesma empresa de energia, tá? Então veja, eu saltei de diretor comercial para diretor de processos gerenciais. Tá vendo essa linha do tempo aqui? Isso aqui é muito legal, cara. Não foi o Lovable que fez isso, isso aqui é um elemento que eu coloquei aqui. Aprenda isso e o seu site vai ter outra cara. Chega daquela cara de vibe coding para todo mundo. Diferencie. Aprenda a diferenciar o seu site. Eu vou te mostrar como, tá? Então aqui, ó, atingindo alta performance. Como te ajudo com soluções estratégicas. Aqui eu falo um pouquinho. Consultoria, assessoria, advisory e workshops e palestras. Quem quiser, me contrate. Se você clicar aqui também, bem legal, ó, você vai ser levado lá para baixo, para a parte de... para você... É bom, ali era para abrir um vídeo, né? Aqui temos um probleminha. Mas enfim, seguindo aqui, tá? Agora aqui essa sessão também ficou muito legal. Inovação que transforma. Aqui eu conto um pouquinho do que eu tento entregar dentro do meu framework de projetos. Então, você quer falar sobre inteligência artificial. Cara, o que eu domino e o que eu já fiz, tá? Porque esse papo de dominar é muito amplo. Então, olha só. Inteligência artificial. Agentes de IA, Machine Learning, Deep Learning, processamento de linguagem natural e IA generativa. Tá? Análise de dados. Pô, sei tudo de análise de dados? Claro que não, né? Isso aqui é uma das áreas mais abrangentes do mundo, mas eu já fiz muita coisa com análise descritiva, tá? Análise diagnóstica, preditiva, prescritiva e, principalmente, engenharia de dados. Cultura e mindset digital, enfim, que eu falo um pouquinho de tudo. Essa automaçãozinha aqui, essa automação não, né? Mas esses itens organizacionais também muito legais, eu também já peguei pronto e joguei dentro do Lovable. Aprenda a fazer isso, fica muito legal, tá? Cara, eu fiz esse site aqui mais ou menos, sei lá, 5 prompts, tá? É óbvio que a parte de micro CRM, etc, levou um pouco mais, mas 5 prompts você faz um site tão bom quanto esse, sem sacanagem, tá bem bom, tá? O site tá muito bom.